Vamos lá. Pessoal, vocês estão caladinhos, estão me escutando normal? Tá vendo o slide? Alguém me dá um feedback? Tamo. Sim, professor, tá me escutando. Ah, tá, que bom. Então vamos lá. Na aula passada, a gente entrou unidade 4 e começamos o trabalho, os estudos sobre termometria. Então a gente falou sobre o que é, né, a termometria, termômetros, temperatura, agitação das moléculas, depois as escalas, né, Celsius, Fahrenheit, Kelvin, e por fim a dilatação térmica. Agora a gente vai seguir para a calorimetria, focada no calor, que eu já citei na aula passada. Então, calorimetria, a gente falou que o calor é essa energia que provém dessa agitação das moléculas, dessa movimentação das moléculas, das partículas, e energia térmica em si, né? Que a gente considera. Considera não, que é uma energia térmica. Então, a calorimetria é o estudo dessa transferência de calor. É o estudo do calor. O calor é uma energia onde vai ser transferida. E aí existe dois pontos de vista, né? Nessa troca de calor. Temos dois corpos numa troca de calor, um aquecido mais do que o outro, e vai acontecer essa transferência de calor desse corpo mais aquecido para o menos aquecido. De uma que tem maior temperatura para o que tem menor temperatura. E aí a gente pode observar, do ponto de vista do corpo que tem maior temperatura ou do corpo que tem menor temperatura. Então, se a gente observar o corpo que tem maior temperatura, vai existir uma redução da temperatura dele. Porque ele vai ceder energia, vai ceder calor para o outro corpo, né? Falando aí de corpo no sentido até o ambiente, né? A gente tem um corpo envolve num ambiente, o ambiente é esse segundo corpo. Então, se eu tenho um corpo aí aquecido, com calor, com energia, ele cede energia, ele vai perder temperatura. Como tá o exemplo da foto aí, uma xícarazinha quente, saindo a fumacinha, ela está cedendo calor para o ambiente. E a gente tendo o outro ponto de vista para um corpo frio, a gente vai ter o ganho de energia. Nesse caso aqui, esse copo de água gelado aí, está recebendo calor do ambiente e ele vai ganhando temperatura. A água vai esquentar até a temperatura ambiente. Então, o corpo ele cede ou ele recebe calor. Essa forma de transferir calor acontece de três formas: pela condução, pela convecção ou irradiação. Como a gente pode observar aqui na figurinha, a condução acontece pelo material, né, pelo corpo em si. A convecção é
pela movimentação do fluido e a irradiação por ondas. Como a gente pode verificar em detalhe cada uma delas aqui? Primeiro, a condução. Então, eu tenho uma barra metálica, ela aquece uma ponta direto na fonte, e esse calor vai sendo transferido, né, para todo o corpo da barra até aquecer a outra ponta. Então, existe uma condução do calor pela barra metálica. Então, o fluxo de calor entra em uma ponta e vai sendo conduzido até a outra ponta da barra metálica. A convecção é pela movimentação do fluido. Acontece através dentro do fluido, essa transferência de calor. O exemplo mais clássico é o aquecimento de uma panela com água. Então, a gente tem a água, observando apenas a água aqui, a fonte de calor, o fogo aqui, e aquece primeiro o fundo da panela, a água que está ao fundo da panela. Nesse sentido, a água quente que está no fundo da panela, ela vai subir para cima, e a água que está na superfície da panela, que está um pouco mais fria, desce ao fundo. E aí continua nessa circulação, água quente sobe, água fria desce, água quente sobe, água fria desce. E essa convecção, essa movimentação vai levando o calor que começa embaixo para a parte superior. Então, a convecção é essa agitação das partículas que aumenta, transferindo o calor de uma região para outra, tentando aí, levando o calor a todas as regiões do fluido. Por último, a irradiação, que é feito por ondas, não depende do ambiente, não é pelo ar, é por ondas, né? Então, ela passa o calor direto, é um calor que sai da fonte direto para um corpo, um segundo corpo. Não, lógico, se a gente está falando aqui de uma fogueira, em volta da fogueira aqui está sendo aquecida o ar, tá? De forma por convecção. O ar aqui vai aquecendo e vai dissipando, o ar quente vai subindo e um ar frio vai se aproximando da chama. Mas, diretamente a um segundo corpo aqui, uma pessoa aqui próxima à chama, ele está recebendo ondas eletromagnéticas de calor. Isso a gente observa com mais clareza numa garrafa térmica. A garrafa térmica com a parte de polímero, né, um plástico, em volta. Por dentro é um vidro espelhado e a gente coloca o líquido aqui, o café. Então, esse líquido quente vai emitir ondas de calor. E essas ondas de calor vai bater nas paredes dessa garrafa espelhada e ela vai refletir no fluido novamente. Ou seja, vai acontecer um aquecimento por irradiação, uma conservação da energia pela irradiação das ondas. Bate o calor no espelho aqui e volta para o fluido. Um outro exemplo que a gente vê muito é a da lente, né? Da lente de contato.
Antigamente, muitas pessoas pegavam uma lente de contato, não, lente de vidro, para tentar queimar uma formiguinha, né, com a luz do sol. Então, e você concentra os raios solares, né, as ondas de calor, em um feixe só. Então, são as ondas, são os raios de calor que vêm diretamente. Certo? Dúvidas? Não? Vamos ver aqui. Ficou claro cada uma delas. Aqui no mesmo exemplo do aquecimento de uma panela com água, o calor das chamas se transmite através da parede do fundo da panela para a água, que está em contato com essa parede, e daí para o restante da água, na ordem desta descrição. O calor se transmitiu predominantemente por... Então, o calor transmite de duas formas aí. Primeiro, do fogo para a panela e, consequência, para a água, e depois dentro do fluido. Qual que é as duas formas que transmitiu esse calor? A C? Isso, letra C. Letra C? Tá certo? Acho que não, também tô meio dormindo aqui, que nem vocês. Vamos lá. Primeiro, o calor transmite através da parede do fundo da panela. AD, condução e conversão? Isso. Passa pelo fundo da panela, então tá passando por um condutor. Então é condução, tá passando pela a panela ali o calor. A panela tá transmitindo esse calor, tá conduzindo esse calor até a água. Então é condução primeiro. E depois, o que acontece dentro da água, a gente viu que é convecção, né? As partículas da água aquece no fundo, sobe e assim fica circulando até uma temperatura homogênea. Então, letra D, condução e convecção. Nesse caso aqui, transmissão de calor por convecção é possível no vácuo, nos sólidos, nos líquidos, nos gases ou em fluidos em geral? Eu acho que é a E, fluidos em geral. Está correto. No vácuo, não temos nenhum corpo, então a transmissão só vai ser possível pela radiação, pela irradiação. Nos sólidos, a gente já viu que é condução, né? O material vai conduzir, um objeto vai conduzir o calor por ele. Nos líquidos e nos gases, pode ocorrer a convecção. A gente viu da água, que é um líquido, e o mesmo acontece em um ar. Se a gente colocar em uma bexiga de um balãozinho, né, de ar, e a gente fazer esse mesmo aquecimento no fundo, ele também vai agitar. A gente vê, por exemplo, balões, né, aqueles balões de transporte, como que é feito lá? Você aquece o ar e infla o balão com ar quente. Então, esse ar quente que está sendo inflado ali, ele está quente mais próximo da chama ali, e lá na ponta do balão ele começa a esfriar, e aí eu tenho que aquecer. Então, a chama fica ligada o tempo inteiro ali, aquecendo o ar, fazendo o ar subir até o balão, e aí fica circulando. Então, a convecção ocorre em fluidos em geral.
aqui para completar, ó. Selecione a alternativa para completar aqui. O calor do Sol chega até nós por qual tipo de transmissão? Condução, convecção ou irradiação? Radiação. Radiação. Agora essa aqui. Uma moeda bem polida fica mais ou menos quente do que uma moeda revestida de tinta preta quando Menos. expostas ao sol. Menos? Menos. Uhum. Isso mesmo. A mesma ideia que todo mundo fala, né? Camiseta preta faz mais calor que a camiseta branca. Mesma coisa, por conta da irradiação também. Porque a luz solar bate na moeda polida e vai refletir o calor. Já na moeda com tinta preta, ela vai reter o calor. Então, ela vai ficar menos quente do que uma moeda com tinta preta. E a última, numa barra metálica aquecida, numa extremidade, a propagação de calor se dá para a outra extremidade por Condução. condução. Então, letra C, radiação menos e condução. Então, ficou bem claro aí, bem distinguível, né? As três formas de transmissão. Vou adentrar agora a um novo assunto, a partir desse, que é a mensuração desse calor que é transmitido, desse calor que a gente pode transmitir por radiação, convecção ou condução. Então, a quantidade de calor. E aí a gente chama esse calor inicialmente de calor sensível por um determinado motivo. Porque esse calor que a gente vai chamar de calor sensível, ele vai mudar a temperatura de um corpo. Então, quando eu aqueço um corpo que ele muda de temperatura, a gente chama esse calor que ele está recebendo ou que ele está cedendo de calor sensível. E como definir esse calor sensível? Como a gente pode calcular esse calor sensível? Ele está, primeiro, ligado à sua temperatura, porque vai alterar a temperatura, então, quanto mais calor eu coloco, mais temperatura ele vai ganhar. Então, se a temperatura variada é grande ou pequena, vai influenciar nessa quantidade de calor sensível. E o outro detalhe é o material em si, a capacidade calorífica desse material. Então, o que é essa capacidade calorífica? É a energia necessária para que sua temperatura se modifique em 1 grau. Então, vamos imaginar lá a água. Quanto de energia que ela precisa para mudar de 20 graus para 21? Então, essa é a capacidade calorífica da água. Mesma coisa, o aço. Quanto que ele precisa de mudar de 10 graus para 11? 1 grau ali no caso. Então, capacidade calorífica. E essa capacidade calorífica a gente nomeia ela como um C maiúsculo. Então, a quantidade de calor sensível é essa capacidade calorífica multiplicada pela variação dessa temperatura que ele vai ganhar, certo? E a gente pode isolar a capacidade calorífica, que também é a relação dessa quantidade de calor que ele tem pela temperatura que ele aumentou. E como a gente falou, essa capacidade térmica, né, de cada um material. Então, eu tenho a água, eu tenho um aço, eu tenho um outro metal, um ouro, uma prata. Todos eles têm uma capacidade calorífica, capacidade térmica. Só que eu estava falando dessa capacidade térmica em relação apenas à sua temperatura. Só que imagina uma
1 litro d'água e 1000 litros d'água. Para eu aquecer em 1 grau 1 litro d'água e 1000 litros d'água, eu vou ter que colocar, o tanto que eu coloco em 1 litro d'água, eu vou ter que colocar 1000 vezes a quantidade de calor em 1000 litros d'água, não é? Então, nesse sentido, essa capacidade térmica, ela também está relacionada com a massa, com a quantidade desse fluido, desse objeto, desse corpo. E aí, em relação unitária desse corpo, a gente passa a chamar essa capacidade térmica de calor específico. E aí, esse calor específico é o que a gente tabela. Esse calor específico, então, ele é em relação à massa. É a capacidade térmica dividido pela massa. Então, esse calor específico é em gramas, né? É referente a 1 grama do material. Então, 1 grama de água, para aquecer 1 grau Celsius, ela precisa de 1 calor específico. O gelo, para aquecer 1 grau Celsius, ele precisa de 0,5 calor específico. Mas como assim? O gelo está, como se diz, está mais gelado, né, do que a água e precisa menos? Por isso mesmo, ele tem menos calor, né? Então ele se aquece com mais facilidade. Ele precisa menos calor específico para aquecer. Dúvidas? Até agora nada? Tranquilo? Então temos a quantidade de calor, que é a capacidade térmica pela temperatura. Sendo a capacidade térmica o calor específico pela massa, temos então que a quantidade de calor é o calor específico pela massa pela temperatura também. Então a gente pode ter a definição do calor específico, ou da quantidade de calor, desculpa, pelo calor específico ou pela capacidade térmica. Então, ambos os modos a gente pode encontrar essa quantidade de calor utilizada para uma variação de temperatura. Como falei, a quantidade de calor para variar, para ter uma variação de temperatura. Mas ocorre também momentos onde a gente coloca calor em um determinado material e ele não muda de temperatura. E aí esse calor a gente chama de calor latente. Como assim não muda de temperatura? Quem não lembrou aí, quando um corpo muda de estado. Então, quando a água, por exemplo, vai virar vapor ou o gelo virar água, nesse momento da transição não há mudança de temperatura. E aí, este calor que está sendo recebido pelo objeto, pelo corpo, é chamado de calor latente. E aí, como ele não tem variação de temperatura, sua quantidade de calor não vai ser referente, não vai ter a participação de variação de temperatura. E aí, a gente tem apenas a massa, né? Temos uma massa que vai mudar de estado, uma quantidade desse corpo, um peso, uma massa desse corpo, que vai mudar de estado e vai estar recebendo um calor que a gente chama de calor latente, que é o L. Então, também esse L tabelado de cada corpo, de cada objeto. Então, massa vezes esse calor latente, a gente tem essa quantidade de calor para a mudança daquele corpo.
Então, para ficar registrado aqui, calor latente sensível da água, temos aqui um diagrama da água que inicia a menos 20 graus. De menos 20 graus até ela chegar a 0 graus, ela vai estar aquecendo. Então, vai aumentar a temperatura. O gelo, né, tá sólido, então é gelo aqui, está recebendo de menos 20 até 0, está recebendo calor, e esse calor é o calor sensível, porque está ocorrendo a variação de temperatura. Então, temos a massa dessa água, desse sólido, né, do gelo, o calor específico do gelo e essa variação de temperatura, de menos 20 a 0. Quando ele começa a derreter no 0, ele já não muda mais de temperatura. Então, ele vai permanecer em 0 até esse gelo que começou a derreter finalizar o derretimento. Então, ele vai liquefazer por completo. E essa quantidade de calor que ele está recebendo, a gente chama de calor latente, a massa vezes esse coeficiente de calor latente. Após ele ter completamente derretido, aconteceu a fusão, ele começa a aquecer novamente e vai de 0 até lá aos 100 graus. Ele vai aquecer 100 graus aqui, então ele vai receber calor sensível, do mesmo jeito do sólido. Chegou aos 100 graus, ele começa a vaporização, a ebulição aqui da água, e ele começa a virar vapor, e não muda de estado, não muda de temperatura novamente, está mudando de estado. Até chegar ao ponto onde vaporizou por completo, é todo vapor, e ele recebe novamente calor sensível. Ok? Dúvidas? Não? Vamos ver se vocês aplicam. Existe um aí, ó, para vocês aplicarem essa ideia de calor latente e calor sensível. Então, estudos sobre o aquecimento global apontam que, devido ao aquecimento do planeta, pode ocorrer o derretimento das geleiras, aumentando o nível de água dos oceanos. Porém, a energia necessária para esse derretimento pode causar um esfriamento drástico do planeta. Suponha que todo o gelo das calotas polares tem uma massa aproximadamente de 4 vezes 10 a oitava toneladas, estando a temperatura média de menos 10 graus Celsius. Considere o calor específico do gelo de 0,5 e o calor de fusão de 80 calorias por grama. Qual é a quantidade de calor necessário para derreter toda essa massa de gelo em calorias? Vamos lá? Para vocês fazerem isso. 5 minutinhos para vocês resolverem. A gente faz junto.
E aí, pessoal? Chegamos ao resultado? É a letra E. Letra E. 30 vezes 10 ao 12 calorias? Alguém encontrou outro valor? Ou alguém encontrou o mesmo valor? Ou ninguém mais fez? Tô achando que essa é a terceira opção. Carol, você tá aí? Você fez? A Carol dormiu já. Então vamos lá, pessoal. Verificar aqui como é que faz essa aqui. O primeiro detalhe é que temos o exercício falando que temos uma calota, né, uma quantidade expressiva de gelo aqui, gelo, a uma temperatura de menos 10. E esse gelo vai derreter. Então, ele vai ter que aumentar a temperatura de menos 10 até zero, para depois começar a derreter e derreter-se completamente. Então, vai ser um calor sensível de menos 10 até o zero, e depois calor latente durante a mudança de estado dessa 4 vezes 10 oitava aqui toneladas. Só que se a gente observar, nossos coeficientes estão em gramas. Então, cal por grama, cal por grama. Então, o primeiro detalhe é transformar essa tonelada em grama. E depois a gente encontra o calor sensível, do menos 10 ao zero, quantidade de calor sensível, e depois a quantidade de calor latente, e somamos as duas. Então, primeiro a massa, 4 vezes 10 oitava tonelada, para quilo aumenta 3, 4 vezes 10 a 11, depois para grama mais 3, 4 vezes 10 a 14 gramas. Então, a quantidade de calor sensível, a gente tem massa vezes o calor específico, vezes a variação de temperatura. Então, a massa que transformamos, 4 vezes 10 a 14, vezes o calor específico, 0,5, e a variação, temperatura final chegará a zero, menos o 10 que está iniciando. Calculando, 4 vezes 0,5, 2. Vezes 10, 20. Então, 2 vezes 10, né? E o 10 com 10 aqui, 10 a 15. Então, 2 vezes 10 a 15 calorias de calor sensível. Para ele mudar de menos 10 para 0 graus. E o calor latente, a mesma massa que encontramos, vezes o coeficiente lá de latência, que é 80. Então,
Então, 4 vezes 80, 10 a 14. Então, 32 vezes 10 a 15. Somando os dois. 2 vezes 10 a 15 mais 32 vezes 10 a 15. Está no mesmo expoente, né? A mesma potência. Então, é só somar 2 mais 32, 34 vezes 10 a 15 cal. Então, se a gente observar, letra B. 34 vezes 10 a 15 calorias. Claro aí? Dúvidas? Professor, Hum, da onde que saiu o 4 vezes 10 elevado a 11? 4 vezes 10 elevado a 11? É, na primeira resolução aí. A transformação para quilo, né? Tonelada. Uma tonelada é 1.000 tá. quilos. Aí 10 a terceira, né? Uhum. Então aumenta 3. E depois de quilo para grama. Aumenta 3. Ok. Mais alguém? Tudo certo? Então vamos fazer mais uma. Aí. No interior de um recipiente que se encontra a temperatura de 30 graus e possui capacidade calorífica de 5.000 joules por Celsius, é despejada uma quantidade de 200 gramas de água a 80 graus Celsius. Qual é a temperatura final de equilíbrio do recipiente com água? Considere o calor específico da água, 4.180 joules por quilograma Celsius. Deixa eu observar aqui, a gente tem um recipiente frio e uma água quente. Coloco essa água quente nesse recipiente frio, o que vai acontecer? Os dois vão ficar em equilíbrio. Então, vai ficar em equilíbrio, vai chegar a uma temperatura, né? Lei zero, né? Vai chegar a uma temperatura igual dos dois. E aí ele pergunta, qual que é essa temperatura dos dois? Dá 5 minutinhos aí para vocês também quebrarem a cabeça nesse aí. A gente volta.
A resposta é a letra A, 37? Isso mesmo. Só que o meu 37 deu graus. 32. Aí eu chutei Ué? para 37. Seu deu Que é o mais fácil. 32? 32,88. O meu deu 37. Ó. Marcele? Deu 37? Sim. Bom. Isso mesmo, 37. Vamos ver aqui. Então, aqui a gente tem algo em equilíbrio. Então, a gente tem que analisar o calor de um e o calor de outro e fazer igualar os dois. Analisando o primeiro caso, no interior de recipiente, então, analisando o recipiente aqui no início, ele tem uma temperatura inicial de 30, vai chegar a uma temperatura final idêntica ao outro, e aqui ele fala que ele tem uma capacidade calorífica, então é o C maiúsculo, né? 5.000. Já o fluido, ele já nos dá a massa, a temperatura inicial, e ele nos dá o calor específico. Então, a gente vai usar as duas fórmulas da quantidade de calor sensível. As duas fórmulas de quantidade de calor sensível. Bom, analisando aqui. Primeiro, analisando, eu coloquei a água, nosso fluido 1, nossa quantidade de calor 1, porque ela vai ceder calor. Então, a massa da água, 200 gramas, só que nosso coeficiente aqui está em quilo. Então, 0,2. Calor específico, 4.180. Está aqui. E a variação térmica? Essa variação térmica aqui é a temperatura final que essa água vai chegar, menos a temperatura inicial que ela tem, 80. Então, paramos aqui. O recipiente, ele já nos deu a capacidade térmica, 5.000, vezes a variação, temperatura final que ele vai chegar, menos o 30. Só mostrando aqui a equivalência, que o Czão é igual a Czinho vezes a massa, né? Capacidade térmica igual a calor específico vezes a massa. Só para ver aqui que a gente apenas substituiu em uma fórmula para outra. Então, paramos aqui. Quando a gente iguala os dois valores, a gente tem que lembrar um detalhe, que a água vai ceder calor para o recipiente. Então, ela está cedendo. Então, energia negativa, energia saindo, tá? Então, menos 836, multiplicando aqui 0,2 por 4.180. T menos 80 igual a 5.000 T menos 30. Isolando já o T menos 80 de cá e jogando esse aqui para lá dividindo, temos 5.000 T menos 30 dividido por menos 836. Dividindo 5.000 por 836, dá aproximadamente 6, tá? 5,98. Eu arredondei aqui porque não vai fazer muita diferença. Então, 6T, né, negativo, menos 6T, menos com menos mais, 180. 6T passa para o outro lado, vira positivo. 80 passa para o outro lado, fica positivo. Então, 7T igual a 260. Isolo o T, passo dividindo 7, e aí eu chego aos 37 graus, que é a nossa alternativa A. Lohane, encontrou a diferença aí dos 5 graus? Sim. Alguma dúvida, pessoal? Tudo tranquilo?
Vocês estão muito caladinhos. Só a Lohane e a Marcela que tá falando. Vamos lá para mais uma. Agora uma bem interessante. Um copo tem 200 ml de água. Está a temperatura ambiente de 25 graus. Quantas gramas de gelo você deve inserir nele para que a temperatura final do sistema seja 10 graus? Ou seja, essa água vai cair de 25 graus para 10 graus. Dado os calores específicos da água de 4.180 joule por grau Celsius e do gelo 2.050 joule por quilograu Celsius, e o calor latente de fusão do gelo é de 333.500 joule por quilo. Quantas gramas de gelo para eu colocar no meu copo de 200 ml de água? Vamos lá.
E aí, deu certo? Chegou algum resultado aí, Lohane? Marcele? Não, Thales, não consegui fazer essa aí, não. Eu também não consegui, não. Pessoal, ela é a mesma forma da outra. Temos as mesmas 200 gramas de água, 200 ml de água, a gente sabe que a proporção da água é 1 para 1. Então, é 200 gramas de água. Temperatura ambiente, 25. Só que agora a água, aliás, novamente a água vai cair a temperatura para 10. E o gelo, ele não falou qual a temperatura do gelo, então a gente deduz que o gelo está no 0 grau, certo? E a gente vai colocar um junto ao outro. A gente vai verificar qual a energia que essa água precisa perder para chegar a 10 graus e qual a energia, quantas gramas a gente vai precisar de gelo para ter essa energia. Então, da água primeiro, 0,2, 200 gramas, 4.180, que a gente tem, 200 gramas em quilos, né? Só para deixar claro. Temperatura final que ela vai chegar, que é 10, e a temperatura inicial, que é 25. A gente calculando isso aqui, 10 menos 25, 15, dá 836, menos 12.540. Então, ela vai perder 12.540 calorias. E do gelo, como a gente não tem a temperatura, a gente adota ele como 0, então ele não vai mudar a temperatura, ele só vai derreter. Então, o calor latente dele, massa dele que a gente não tem, vezes o calor latente de fusão, 333.500. Então, 333.500 M da massa que a gente procura. A gente tem que menos Q1 é igual a Q2. O calor que será cedido, só que negativo, né? Então, vai ficar positivo, é igual ao que vai ser recebido. Então, por isso desse menuzinho aqui. Menos com menos mais, 33. 333 está multiplicando, passa para lá dividindo. 2.540 dividido para 333.500 dá 0,0376 quilos, ou aproximadamente 38 gramas de gelo, para a gente refrigerar aí 200 ml de água. Dúvidas? Bem parecida com a anterior. Então, estamos aí. Pessoal, então aqui a gente finaliza a unidade, a seção 4.3, que é essa parte aí de quantidade de calor. Os exercícios
Depois, como eu falei, a gente vai ter uma aula de revisão, a gente faz uma revisão. Na semana que vem eu passo uma lista referente a essa unidade 4 e para vocês exercitarem. Semana que vem a gente entra na sessão 4.4 para a gente finalizar essa unidade 4. E aí a gente define finalmente, talvez, né? Tem 2 semanas. Provavelmente a gente define os detalhes da prova na próxima semana. Se não tem nenhuma dúvida, finalizamos aqui agora. Se alguém tem algum questionamento, alguma dúvida sobre o conteúdo ou alguma outra relação da disciplina, estou à disposição.